O Grêmio foi muito seguro e fez um jogo para recuperar a confiança na Copa do Brasil. Se liga nos detalhes. Grêmio 2-0, confiança na Arena do Grêmio. Quem tá ligado em todos os detalhes é Matheus Santana, que fez uma análise profunda e extensa sobre uma vitória para recuperar confiança na temporada do Grêmio. Fez o jogo mais seguro com o Luiz Castro. Né? É bem por aí, Vitinho. E assim, lógico que a obrigação era do Grêmio, né? Jogando dentro de casa contra um time de Série C. O Confiança é um time que tem personalidade, que tentou sair jogando curto em muitos momentos. Colocou dificuldades pro Grêmio, né? Se defendendo bem. Mas o Grêmio mostrou capacidade, teve uma mudança tática do Luiz Castro. Ele volta a ter um meia. Nesse jogo foi o Gabriel Meck. E aí o Grêmio com o Arthur fazendo esse meio campo, fazendo essa saída de jogo, principalmente junto com o Nardoni, que não foi tão bem de novo, tá? O Nardoni ainda não conseguiu jogar o futebol que a gente imagina pelo Grêmio. Mas adaptação também acho que é muito nessa linha, tá, Vitinho? Porque é bom jogador. Mas o Grêmio fez um jogo onde precisou, naturalmente, ter capacidade ofensiva. Gostei do que eu vi. Acho que o 2-0 veio com muita tranquilidade. Claro que teve uma expulsão ainda no primeiro tempo que condiciona isso, mas você coloca o Confiança ainda mais baixo no gramado, com o Grêmio tendo que mostrar capacidade de drible, finalização. Isso apareceu no segundo tempo e acho que a grande notícia da noite foi o Gabriel Meck, tá? Legal, interessante demais. Torcedor do Grêmio, deixa o like que é importante. Se inscreve no canal se você não está inscrito. Hype o conteúdo para ele ser mais divulgado. E todo mês tem sorteio aqui no Eldorado TV. Você pode levar uma camisa nova do Grêmio. Basta se tornar membro aqui do canal que todo mês você concorre. Quero ver, tô curioso. Mudou de estrutura. Tava querendo ver esse Grêmio com outra estrutura tática. Quero ver como foi contra o Confiança. Pois é, Vitinhos, porque não estava funcionando, tá? Aquele esquema ali com um volante mais... um meia mais recuado, com dois médios, né? Uma pela direita, um pela esquerda. Não estava dando certo. O Grêmio não estava conseguindo marcar, não estava conseguindo ter volume ofensivo de uma forma muito qualificada. Então a entrada do Meck faz com que o Arthur tenha mais liberdade para ser esse primeiro jogador ali a construir o jogo. O Nardoni fique mais livre no campo. E o Nardoni não tá bem ainda, cara, mas a hora que ele encaixar, esse sistema vai melhorar. A gente percebe aqui Pavon, Gustavo Martins e Vieri. Vieri, o zagueiro, né, mais qualificado do Grêmio, para dar um passe de quebra de linha. E o Grêmio tentando trabalhar a bola, que eu destaco o Arthur se aproximando e como ele era o jogador ali visualizado pela equipe do Confiança para chegar numa marcação mais forte. Né? Percebe como o Arthur estava sempre bem pressionado, vamos dizer assim, né? Os jogadores sempre fazendo esse balanço. Sobra um pouco de espaço para o Vieri achar um passe entre linhas. Ele consegue colocar um passe direto no Carlos Vinícius. E aí, nesse entre linhas da equipe do Confiança, né? A linha de meias e a linha de defensores, você tem um pouco mais de espaço. Com o Amuso aberto, você tem por dentro aqui o Pedro Gabriel, que fez uma partidaça também, lateral esquerdo do Grêmio da base, que está ganhando espaço. Boa novidade, boa notícia para o Grêmio, tá? Bela notícia, viu, Vitinho? Com o Carlos Vinícius, o Gabriel Meck pisando na área, um menino que tem aproveitado as oportunidades, ele está em evolução, assim, está numa crescente muito grande. Ele ainda é muito jovem, né? Tem apenas 17 anos. E você tem o enamorado pelo lado direito, que nem aparece na imagem, mas vai aparecer daqui a pouquinho, tá? Então, o passe de quebradinha do Vieri já coloca o Grêmio numa boa condição de ataque. A bola chega para o Muso e o que ele vai fazer? Tentar jogar individual para finalização. Ele pode também buscar um cruzamento, mas ele é um cara que gosta muito de puxar para dentro e finalizar. Dá para ver a mudança, né? O Grêmio que tinha a base de um 4-1, 4-1, agora com o 3-2-5. Tudo bem, segurando o Pavon como zagueiro da direita. Pavon que era ponta, virou lateral e agora é zagueiro da direita nessa construção. Mas já dá pra ver, já dá pra notar essa mudança de estrutura. Até porque ofensivamente o Pedro Gabriel entrega bem mais do que o Pavon, tá? O Pavon bate bem na bola, ele tem um bom cruzamento, mas o Pedro Gabriel a gente vai mostrar aqui a capacidade que ele tem de condução de bola, de ultrapassagem, vai ficar bem claro na análise. Aqui eu quero mostrar mais uma vez como o Arthur é o jogador nesse sistema a se aproximar bem dos zagueiros para fazer essa saída. Nessa jogada com o Pavon, Gustavo Martins e o Vieri bem aberto, o Arthur um pouquinho mais atrás, ele chega ali junto para fazer essa saída, mas o Gustavo Martins é o cara que abre essa jogada. E aí você tem a presença do Gabriel Meck por dentro de novo, e o Grêmio não tinha essa figura, tá? Porque quem estava jogando pela direita, principalmente aqui era o Nardoni, com o Arthur pela esquerda, o Noriega centralizado. Noriega sai do time, e aí você tem mais liberdade para o Meck cair pelos dois lados, tá? A linha de marcação do Confiança, num 4-5-1 nesse momento, tentando fechar bem os espaços. E para com 3 jogadores em cima do Meck, e o Meck ele tem ganhado físico, naturalmente, né? É um menino muito novo, cara, ele tá evoluindo fisicamente ainda. E ele tá muito mais firme para esse tipo de combate. E ele é um jogador qualificado tecnicamente demais, tá? E prende bem a bola, consegue dar dinâmica pro time. O Arthur vira o jogo no Pedro Gabriel, e aqui é a característica do lateral esquerdo que eu falei, né? Ele não apenas volta essa jogada, não apenas busca uma tabela, mas ele tem um individual. Ele bota no fundo, ganha essa jogada e ganha espaço para cruzar. O Grêmio sai numa situação de 3-3. Mas é um Grêmio com muita iniciativa e quem está finalizando, Vitinho? Gabriel Meck. Onde está o Meck? Tá junto com o Carlos Vinícius ali, mais por dentro, né, para finalizar essa jogada. Bolaça que vai no travessão com a perna esquerda. E o Gabriel Meck é um menino que é ambidestro, tá? Ele bate com as duas pernas, ele tem uma condição de bola muito boa, muita facilidade. No rebote é namorado, na trave de novo. E aqui o Carlos Vinícius, num terceiro momento, com a oportunidade mais
clara, viu, Vitinhas? A 2 metros do gol, ele vai isolar. Não é o que o Carlos Vinícius costuma fazer, tá? É complicado. A bola procura o homem, mas dessa vez ele maltratou dela, né? E assim, o Gabriel Dessa vez ele não procurou a bola. Não, ele não procurou. O Gabriel Mack muito importante, né? No começo da jogada, tentando contra 3 caras para manter a posse viva, depois entrando na área para finalizar bem de perna esquerda. É um menino qualificado. E nessa função do interno da direita pode dar muito certo, porque ele ficava nesse meio termo, né? De ou é um meia ou vai ser um cara mais próximo. Agora é um meia-direita, é um cara com pisada em área para apoiar na última linha. Isso deve potencializar o jogo dele. Pois é, e assim, Vitinhas, eu diria que ele teve bastante liberdade no jogo, tá? Para aparecer pela esquerda, pela direita também, para pisar na área. Eu gostei muito da liberdade que o Luiz Castro deu para ele e achei que ele cumpriu um papel assim com maestria, tá? Até porque você tem nessa função Monsalve, que até agora não embalou, você tem também o William, que vive lesionado, não consegue jogar. Então o Gabriel Mack tá pedindo passagem, um menino que entrega também sem bola, tá? Dá uma olhada. Confiança tentando sair jogando, ele vem roubar essa bola e aí você já tem um ataque do Grêmio formado, né? Essa transição do Grêmio mais formada ali com o Mack acelerando essa jogada no Carlos Vinícius, ele vai tocar e vai fazer exatamente o movimento da seta aqui, ó. Fazer a ultrapassagem, você tem o namorado do outro lado também atacando essa linha da equipe do Confiança, tem até um jogador do Grêmio caído, mas o Mack vai muito bem para ele mesmo finalizar essa jogada no gol. Então muita personalidade, cara, muita atitude do Mack e aqui mais uma finalização do Grêmio que teve 22 finalizações na partida. Vou mostrar uma construção e aqui uma figura que mostra um retrato, né, que mostra bem o que foi essa partida. O Confiança não estava conseguindo ter muitos ataques. Teve uma chance clara que eu vou mostrar daqui a pouco no primeiro tempo, mas era um time que não pressionava tanto a série de bola. Repara como o Everton direto liga essa bola no Pedro Gabriel e aqui, de novo, característica do bom lateral da base do Grêmio, né? Tem boa condução, tem boa velocidade, ele vai pra cima, ele é confiante e ele é um jogador que tem entregado muito nesse sentido. Por isso mesmo o Pavão segura, tá? E aí você tem 4 jogadores ali fechando esse espaço, mesmo assim ele vai pra jogada individual. Então ele pegou a bola na defesa e finalizou a bola no gol. Ele poderia ter cruzado, né? Ele optou por finalizar no gol, mas eu quis trazer essa jogada pra mostrar como ele tá bem. E a capacidade dele de vir por dentro, né? Porque quando o lateral esquerdo vem pra dentro, você abre o ponta. E o Amuso nessa situação do lado pode ser um cara qualificado pra ter situação de 1 contra 1 e finalização, como você mostrou no primeiro lance. Sim. Então combina o Pedro Gabriel por dentro, capaz de conseguir essa condução e chegada em fundo, e o Amuso aberto para ter essa situação de 1 contra 1. Exatamente, Vitinhas. E aqui eu mostro a marcação do Confiança, aqui uma transição, tá? Uma jogada que o Grêmio pega e acelera rápido, com o Pavão aqui participando dessa vez. Aí do outro lado você tem o lateral esquerdo Pedro Gabriel segurando, né? Mas repara como o namorado tá por dentro e tenta explorar essa entrelinha da equipe do Confiança, que marcava numa linha de 4 defensores, né? E aí o namorado ele perde uma oportunidade muito clara, ó, de colocar o Mack numa situação boa para finalização ou de repente conectar o Carlos Vinícius. O Confiança fecha bem, vai recuperar essa bola. E através dessa transição, de um contra-ataque, o Confiança vai conseguir a chance mais clara do primeiro tempo. Pelo seu lado, né? Obviamente, o Grêmio teve aquela de 2 bolas na trave também, que foi muito clara, né? Mas o Confiança acelera bem a jogada, vai conectar aqui o seu ataque de uma forma muito rápida contra o Arthur e também o Gustavo Martins. Parece que a jogada está controlada nesse momento. Mas o jogador que fez o passe, ele vai chegar para finalizar essa jogada. E repara nessa figura, nesse frame, no momento da batida. Oportunidade muito clara que o Grêmio permitiu à equipe do Confiança. Até tinha mais jogadores envolvidos aqui, mas realmente foi uma situação de desatenção. O jogador do Confiança não pode ter essa liberdade aqui para finalizar. Então, deu muita sorte, né? Que o jogador finalizou para fora e acabou não saindo o gol da equipe do Confiança, que colocaria a partida ainda mais complicada. Um problema comum para um time que está testando um esquema com mais gente na última linha, transição defensiva. Ou você pressiona bem, pós-perda e retoma, ou mata a jogada cedo, ou você tem que ter uma transição muito forte. Quando você segura 2 zagueiros e um ponta direito, tudo bem que o Pavão estava à frente nesse jogo, mas com esse cenário de 2 zagueiros e um ponta direita de origem segurando como zagueiro da direita, você pode ter essa dificuldade que você vai ter 2 zagueiros marcando, além do Arthur, que não é um cara que recompõe tão bem assim. Então é um Grêmio que vai ter que trabalhar bem nessa pressão pós-perda para matar a jogada em cima e não deixar que o adversário contradicione. O segredo nisso aí é pressão pós-perda mesmo, né? Que você para a jogada, ou faz a falta, ou você recupera a bola e não tem esse tipo de exposição, né, Vitinho? Exatamente. Que faz também os jogadores cansarem, né? Total. Para um pique desse de 80 metros, você vai matando o Arthur, vai matando os outros jogadores que tem toda hora que recompor. Então, é natural também, né? O Grêmio ainda tá buscando esse encaixe. Até, meu ver, demorou para encontrar uma solução para um esquema que não estava funcionando antes, mas agora, de novo, tá buscando o melhor encaixe. É um processo natural mesmo, vai ter algumas falhas que o Luiz Castro vai ter que corrigir. Aqui eu já mostro o segundo tempo, Vitinhas, com a entrada do Bright White, tá? Um jogador que entrou na equipe e que conseguiu dar um volume ofensivo bem interessante, porque ficava uma dupla com o Carlos Vinícius. Carlos Vinícius mais posicionado, o Bright White com mais liberdade, mas o Bright White também com presença de área. Mack por dentro, Amuso e a namorada. O Grêmio com a mais já nesse momento. Teve muito volume ofensivo e realmente o Luiz Castro colocou o time para frente mesmo e era o que tinha que fazer. Aqui você percebe o Arthur recuperando essa bola, né, e trabalhando essa jogada. O Leonel Pérez também estava em campo. Perceba como Pedro Gabriel, Gustavo Martins, o Vieri, eles
tem mais liberdade até para construir, porque o Confiança com um jogador a menos não vai pressionar tão alto. Aqui já é uma situação que o Grêmio adoraria encontrar e encontrou nesse momento. 5 jogadores contra 4. Que você tem aquele 3-2-5 mais formado, como você mesmo citou, tá, Vitinhos? Então, o Grêmio que tentava, através desse entrelinhas do Confiança, achar os espaços, tentava conectar da sua defesa os seus meio-campistas, jogadores para atacar essa entrelinha. E aqui você tem mais um, né? O Bright White nessa situação. O Carlos Vinícius é o cara que pega essa bola em profundidade na ponta esquerda. O Bright White está entrando na área. Você vai ter o namorado também fechando. O Carlos Vinícius faz um cruzamento interessante. O Mac também chegou para finalizar ali de novo, né? Uma boa pesada na área do Mac. Boa presença ofensiva. E aí você tem uma bola, afeição ali para o Arthur finalizar. Por pouco, o Grêmio não consegue um gol. Mas o Grêmio queria essa entrelinha. Não, e sabe o que é legal do Bright White? Você pode ter a variação do 3-2-5 para o 3-5-2. Você pode ter ele ao lado do Carlos Vinícius e formar um trio de meio-campistas para gerar superioridade no meio, ganhar um jogador no meio e apostar em 2 jogadores contra 2 zagueiros na última linha. Isso faz sentido para o Grêmio. Talvez o Bright White possa ganhar espaço, porque aí ele não vai disputar com o Carlos Vinícius. Sim. Ele vai ser um cara a jogar ao lado dele e que também tem qualidade para ser um meia-esquerda quando precisar formar uma linha de 5 mais à frente. Eu acho que o Bright White, ele entrega para o Grêmio uma presença bem interessante ofensiva. Então, eu gostaria de ver ele se encaixando com o Carlos Vinícius, tá? Aí é realmente um desafio para o Luiz Castro conseguir colocar os dois na equipe, mas eu acho que tem tudo, os dois se encaixando ali, o papel de cada um, né? Se entrosando também, o Grêmio ganha muito ofensivamente. São 2 jogadores que sabem fazer gol. Total, mas eles têm que segurar o lateral esquerdo, né? Exatamente. O lateral esquerdo segura entre os zagueiros para ter o ponto esquerdo aberto e o Bright White caindo como esse meio esquerda. Agora, era bom pro Marlon, né? Uma pena que a lesão do Marlon tira o Marlon por tanto tempo da temporada é entender se o Pedro Gabriel tem a capacidade de construir como zagueiro da esquerda. Belo exercício que a gente está fazendo, porque eu acho que esse é um caminho interessante para o Grêmio, tá, Vitinho? Aqui eu mostro mais uma situação onde o Grêmio, nesse momento, ainda no 0-0, buscava construir as jogadas. E o que eu gostei que o Grêmio fez, tá? Inversão de jogo. Não necessariamente a inversão estava sendo da forma como deveria, mais rápida, né? Mas o Grêmio estava balançando para a direita, para a esquerda. É claro que você fazer isso de uma forma mais rápida, como nessa jogada não aconteceu e o Arthur até ficou reclamando aqui depois, é melhor. Mas mesmo assim, com o Grêmio não acelerando tanto, você consegue conectar o enamorado, fazer o Confiança balançar e, ao mesmo tempo, tentar atacar as costas do lateral esquerdo, tentar atacar aqui essa última linha de marcação do Confiança. Você percebe como o Amuso está pelo lado esquerdo, Carlos Vinícius, Bright White e o Mac atacando o enamorado bem aberto com a bola. E o Grêmio vai conseguir o gol dessa forma, tá? Balançando a jogada, mesmo sem tanta velocidade. Uma boa bola colocada pelo enamorado, o Mac chega no fundo e tá muito bem o Mac nessas jogadas individuais. Ele vai conectar o Bright White, que se posicionou bem. E aqui é aquilo que eu falo, né? Você ganha muita presença ofensiva com o Bright White e o Carlos Vinícius. O Bright White finaliza, acho que o gol já sairia naturalmente. O Carlos Vinícius só confere ali. E esse é o benefício, viu, Vitinhos, que a gente está falando aqui, de ter 2 jogadores que sabem fazer o gol ali na frente. Um ataca o espaço, o outro desce as costas da zaga para receber livre. Movimentação interessante. Se essa bola vai mais rápido pro lado, você pegaria o enamorado em vantagem com o Mac no 2 contra 1. Agora, ela demorou. É também um ajuste a ser feito com trabalho, com tempo para o Luiz Castro também treinar essa estrutura. E teve pouquíssimo tempo de treino desde a rodada do Brasileiro até aqui, né? Perfeito. Então é uma situação que a gente pode entender que pode evoluir no Grêmio também. Essa alternância de corredor mais rápido é para pegar o ponto num contra 1. Você vê como tem muita margem para melhor, apesar de já ter um sinal positivo, né? Mais uma jogada, a gente destaca aqui, né, a construção de jogo do Grêmio, com o Arthur, de novo, sendo esse cara a conectar os jogadores de frente. Mas o Grêmio, com o Vieri e o Gustavo Martins, ganha também essa possibilidade, porque são os zagueiros que constroem bem, principalmente o Vieri, tá? O Arthur vai conectar direto. Bolão. Quem, Vicenzo? Bright White. Bright White, tá? De novo ele recebendo essa bola, girando. É um cara que faz muito bem e nesse setor ele pode ser um cara bem danoso, tá? E aí o Grêmio já tem 5 jogadores. Com o namorado um pouquinho mais para trás, mas vai conseguir atacar esse corredor também. O Amuso bem aberto pelo lado esquerdo, para você ter um X1 forte para buscar uma finalização. O Bright White atacando a área, Carlos Vinícius atacando a área. O Gabriel Mac sendo esse camisa 10, mas um jogador também com muita pisada na área, mais pela direita nesse momento até, com o Bright White mais pela esquerda. Aqui sim, uma inversão de jogo acelerada pelo Arthur. Aqui ele foi muito bem na jogada, tá? E aqui o Confiança é bem fechadinho, tá? Num 4-4-1 neste momento. Você percebe como é namorado, ele fica sem muita opção, porque eu achei que ele dominou a bola pro setor errado, tá? Ele tinha que ter levado essa bola pro fundo. Mas tudo bem, ele tenta fazer uma inversão de jogo ou buscar o Carlos Vinícius, a bola não chega, tá? E fica meio dividida, a defensiva do Confiança tira, mas o Arthur já tá esperto no rebote, o Grêmio tá alto no campo. De novo, o Grêmio tem 4 jogadores dentro da área, o Arthur vai balançar bem ali, né? E ele faz muito bem esse tipo de giro, né? Vai para um lado, gira para o outro, conecta o Amuso numa situação de X1. Você tem a ultrapassagem do lateral, e aqui destaco muito de novo, né? A importância dessa ultrapassagem, por quê? Confundiu a defesa, o lateral poderia ter recebido essa bola, mas o Amuso puxa para dentro para fazer o que ele quase não gosta, né, Vitinho? Você quer finalizar no gol. E aí ele faz o segundo gol do Grêmio numa jogada bem bonita e bem trabalhada pela equipe. E esse foi o lance que fechou a nossa análise, Vitinho, do Dalicani, para mostrar um Grêmio que mudou,
que teve, na minha visão, boas notícias com essas mudanças, mas é um time que ainda precisa, né, continuar nessas correções, porque tem muita coisa para melhorar, tá? Mas eu gostei muito dessa mudança, principalmente da figura do Mac, gostei depois da entrada do Bright White, então é um Grêmio que vai ganhando um pouco mais de repertório para a sequência da temporada e vai tentando melhorar e ser mais competitivo, né? O teto do Grêmio é maior com essa estrutura do que com a outra? Com certeza, tá? Com certeza o Grêmio ganha mais capacidade, ganha mais talento ali também com a figura do Mac. Com os 3 volantes ali não estava funcionando, tá? O Arthur é um cara que te entrega bastante, mas realmente na presença ali do Noriega mais guardando posição e o Nardoni pela direita, não estava dando certo, cara. O Grêmio não estava conseguindo marcar alto, não estava conseguindo marcar baixo, tinha muito espaço no meio-campo do Grêmio e ofensivamente o time perdia bastante, principalmente porque não tinha um cara para trabalhar entre linhas, como foi nesse jogo, Bright White e Mac. E aí você tem naturalmente 2 peças que podem fazer essa função, tá? Ser o camisa 10 ali, mas não necessariamente um 10, né? No posicionamento ofensivo, virar um meia-direita, virar um meia-esquerda, enfim. Acho que o Grêmio tem um teto bem maior assim, Vitinho. Legal, interessante. Torcedor do Grêmio, mais confiante na temporada, deixa o like, se inscreve no canal se você não tá inscrito, hypa esse conteúdo para ele ser mais divulgado e a gente se encontra na próxima. Tamo junto! Aquele abraço, valeu!